Olá, estamos de volta com o nosso mini curso sobre a justa causa profissional. Tem sido um grande desafio na advocacia trabalhista como um todo, para o judiciário, para a magistratura, às vezes definir quando um tipo é desídia, quando um tipo é improbidade, quando é mau procedimento, e portanto nós decidimos, a partir da nossa vasta experiência de mais de 30 anos na advocacia trabalhista e aliando-se à nossa condição de docente na graduação e na pós-graduação, fazer esse mini curso para a gente trabalhar a partir da teoria e da prática algumas pontuações. E dando seguimento, hoje é a nossa quarta aula, né? Essa aula é a quarta, já falamos de alguns tipos lá para trás, e hoje nós vamos falar sobre a negociação habitual, que está capitulada na linha C, e também a condenação criminal. Bom, a negociação habitual é uma prática, às vezes, muito comum em determinados segmentos. A prática ela é tolerada, às vezes, pelo patrão, e, às vezes, o empregado ele extrapola essa tolerância, ele abusa dessa tolerância, traz prejuízos para a atividade, traz prejuízos compromete a produção, e nesse caso há uma linha tênue quando é para se aplicar a pena máxima, justa causa, ou uma pena mais branda, advertência, levando-se sempre em consideração aqueles requisitos estudados lá na parte geral, na primeira aula, onde nós tratamos toda a parte geral, todos os requisitos necessários para a aplicação da pena máxima, dentre eles a gravidade e a proporcionalidade. Então aqui é bom a gente discutir a partir de alguns fatos, algumas jurisprudências, algumas experiências nossas. A CLT, portanto, ela diz o seguinte: constitui-se motivo para justa causa negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador. E, aí é outro ponto, quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, daqui, nós vamos já extrair alguns elementos importantíssimos. Primeiro, tem que ser uma negociação habitual. O que é habitual? Habitual é aquela prática constante, que não necessariamente todo dia, mas que seja constante. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por semana, 5 dias seguidos no mês. Tudo isso se constitui uma prática habitual, que é diferente de eventual. Esporadicamente, aquele trabalhador, ele traz monstruários de joias e mostra ali para os colegas, para os clientes, etc e tal. Eventualmente, ou ele fez isso uma vez no contrato, 3 vezes no contrato. E quando isso se torna habitual? Quando todo início de mês, esse empregado, sabendo que os demais colegas ou que clientes receberam seus salários, ele vem e traz esse monstruário de joia e fica 2, 3 dias trabalhando essa, entre aspas, mercadoria dele. Esse é o primeiro ponto, é o critério da habitualidade, que é diferente e a lei exclui aquela prática esporádica. Um outro critério importante é que seja sem a permissão do patrão, do superior hierárquico, do empregador, do gerente, do diretor, do chefe de departamento. Se esse chefe de departamento, por exemplo, autoriza verbalmente, não, você pode sim, todo início de mês, sabendo que os empregados estão com dinheiro, trazer suas joias que você vende particularmente
e mostrar aqui para os seus colegas de trabalho. Vamos supor que seja uma clínica médica de alta rotatividade, onde tem aí uma gama de, sei lá, 30, 40 empregados, e que tem uma rotatividade muito grande de cliente, e que essa trabalhadora seja uma atendente. Esse é um caso até que eu tive mesmo, um caso de discussão de justa causa, e que ela seja uma atendente ali, e ela tem aquele jeito simpático de atender a clientela, ela envolve toda aquela clientela, e essa clientela acaba comprando, adquirindo essas mercadorias dela. São duas atividades absolutamente distintas. Uma ela é atendente, empregada, que não tem nenhum comércio específico, varejista, de uma clínica médica, portanto de serviços, e que ela apresenta ali as joias dela para vender. Então, o empregador permite. Então, tá tudo certo. Ele não pode, num dado momento, dizer que ele jamais permitiu. Porque, primeiro, ele permitiu de forma expressa, ou seguindo, ou se ele não o fez de forma expressa, escrita ou verbal, que é como se consolidar a forma expressa, ele pode ter feito de maneira aí, com uma anuência tácita. O que é uma anuência tácita? O chefe de departamento ali, o responsável, no caso desse processo que eu tive, era o gerente ali que gerenciava todo o atendimento, todo o setor de atendimento, todo o encaminhamento, toda a parte das guias, dos convênios, distribuía fiscalizava essa distribuição dos médicos, enfim. Ele sabe, porque ele inclusive compra, então nesse caso, ele admite tacitamente essa prática habitual de negociação de produtos paralelos. Então, também não é motivo para se identificar com a justa causa, porque não identifica com essa tipificação na linha C. Outra questão, se ele não autoriza, não, terminantemente eu não autorizo, e aí ela está quebrando um regimento interno, Vamos supor que a empresa tenha um regimento interno a partir de alguma experiência já existente, em que ela diz assim: nesse é proibido terminantemente fazer qualquer negociação de produtos, seja produtos perecíveis, não perecíveis, seja joia, seja perfume, seja Avon, revista de Avon, os catálogos de Avon, hoje é muito comum, Mary Kay, é proibido terminantemente fazer o comércio, vender, explorar, oferecer nesse ambiente de trabalho. E é bom assim esclarecer bem os termos, oferecer, vender. Não, mas eu não estou vendendo, eu estou só mostrando. Vender, exibir, mostrar, seja catálogo, seja objetos. E aí objetos envolve perfumes, envolve joias, lingerie, que eu também tive um caso, vou contar, muito curioso esse caso. Tem inclusive na jurisprudência, já achei um parecido na jurisprudência, mas se ele tiver isso no regimento interno, ok, já tem um regimento externo estabelecido, o que fugir disso é motivo de descumprimento e abuso do contrato. Mas ele pode não estar no regimento interno, tolerar porque não tem nenhum prejuízo para o local de trabalho. Vamos supor que essa moça ela só ofereça esses produtos quando o expediente termina. Terminou o expediente, ela fala: gente, olha, depois do expediente eu vou mostrar aquelas joias que eu vendo. Também não tem prejuízo nenhum, porque o máximo que vai acontecer é ela se utilizar daquele ambiente ali de trabalho, de mais um tempo, da energia elétrica, seja o que for. Mas se não trouxer prejuízo para o empregado, ou seja, prejuízo no seguinte sentido: queda de produção. Se essa moça, ao invés de fazer o atendimento
com a rapidez necessária aos clientes que vão ali na clínica, procurar atendimento médico, se ela deixar, esse foi um ponto que foi explorado bastante, foi muito explorado na prova desse processo que eu tive. Aí ela deixava os clientes esperando, o médico às vezes ficava 5, 10 minutos lá aguardando um novo paciente, porque ela estava ocupada com a venda dos produtos dela. Bom, e aí tem o fator traz efetivo prejuízo para o trabalho, efetivo prejuízo para a produção. Então aí é um motivo também para justa causa. O outro aspecto que é relevante, veja bem, eu apresentei aqui da clínica. Então, quando uma trabalhadora de atendimento na clínica, ela oferece joias, ela não está praticando a concorrência desleal, porque ela está vendendo um outro produto que foi tolerado, que foi aceito, que houve a permissão, ainda que de forma tácita, né? Mas nesse caso, antes de passar para o segundo ponto, nesse caso, no processo que eu atuei, eu consegui afastar a justa causa, porque ela fazia realmente dentro do horário de trabalho, ela oferecia aos pacientes que estavam ali para serem atendidos. O ponto da defesa que veio foi que ela deixava o médico, às vezes, esperando 5, 10 minutos. Muitas vezes o médico saía da sala para chegar lá, cadê o próximo paciente? Não tem? Não, tá aqui, eu tô terminando a ficha. Não, porque ela estava mostrando ali as suas joias. Mas acontece que por que nós obtivemos êxito e conseguimos afastar a justa causa? Porque o chefe dela, o gerente ali da clínica, ele permitia, ele via e ele autorizava, porque ela pediu autorização verbal e a gente conseguiu provar isso com a prova oral, e ele disse que sim, a testemunha confirmou que ele autorizava a venda. Ele autorizou, inclusive ele fez compra com ela, mas ele não fiscalizou, ele não cuidou de fiscalizar se estava trazendo prejuízo para a empresa. Porque quem tinha que fiscalizar se isso estava ou não trazendo prejuízos para a clínica era ele. E no momento que trouxesse prejuízo, ele tinha que fazer o quê? Aplicar uma outra penalidade, uma advertência. Olha, eu deixei, sim, você fazer a negociação aqui das suas joias, mas acontece que eu estou verificando que você está deixando os médicos lá esperando, tem paciente aqui que demora a entrar, está trazendo tumulto aqui, não foi período de pandemia não, senão a gente poderia até achar aí um bom motivo, você está deixando uma aglomeração aqui, trazendo prejuízos à saúde desses pacientes. Mas não foi nesse caso, não foi dessa época, é bem antigo isso, nem me lembro mais, acho que foi 2010, acho que isso ocorreu em 2010, 2012, mais ou menos. O processo já foi julgado, nós afastamos a justa causa, ela recebeu as parcelas resilitórias, porque a questão foi que ele não fiscalizou e ele não advertiu ela de que estava trazendo prejuízo. Por que advertência não justa causa? Porque ele permitiu. Então, se ele não tivesse permitido e ela tivesse quebrado aí um regimento interno, induvidosamente que seria uma justa causa. Nós afastamos porque ele, além de permitir, no momento em que começou a prejudicar, ele não fiscalizou e em não fiscalizando, ele não tomou a providência de punir, porque o empregador, do poder de direção dele, vamos voltar a esse ponto, lá no artigo 2º da CLT, ele tem o poder de organizar. Dentro do poder de organizar, ele tem o poder de fiscalizar, e aí entra toda aquela questão relacionada à revista, que tipo de fiscalização, se tem câmera, se não pode, ele tem também o poder de punir. É nesse poder de punir que nós estamos trabalhando esse nosso mini curso com mais ou menos 10 aulas. 10 aulas. É nessa perspectiva que nós estávamos trabalhando. Então ele tinha que punir. Ele tinha que punir. E ele não puniu.
ele tinha o poder de punir, então ele perdoou, ele aceitou, então houve um perdão tácito. E aí a justa causa, vamos lembrar lá da primeira aula, foi afastada. Muito bem, mas tem uma outra questão ainda dentro desse aspecto, que é, antes de eu passar aí para o outro ponto da condenação criminal, eu quero falar de um outro caso. Ainda a linha C, eu costumo brincar que a gente tem que usar a teoria de Jack Stripador. Vamos por parte. É preciso fazer a interpretação da lei. Quando constituir ato de concorrência à empresa e para qual trabalha o empregado. Bom, aí já é motivo de justa causa. Então, vamos supor aquela hipótese, foi um caso também que eu tive, eu só consegui afastar a justa causa por um requisito, o mesmo que a gente usou aqui. Era uma moça, era uma jovem que trabalhava numa pequena loja de lingerie, né? Ela trabalhava numa loja de lingerie, como eu dizia no meu tempo, né? Uma boutique, uma loja fina de lingerie, eram 3, 4 moças que trabalhavam, as lingeries finas, né? Calcinhas, sutiãs, camisolas, etc, etc, etc e tal. E nessa loja, ela sabia onde a proprietária da loja comprava, adquiria essas lingerie. Não adquiria num único local, adquiria de algumas confecções, mas ela sabia que existia um polo, não vou falar o nome aqui, porque vai ser mais fácil a gente identificar a região que eu estou, e essas nossas aulas viajam para o Brasil todo, a nossa experiência é grande, porque inclusive eu dou aula em pós-graduação no Brasil inteiro, e essa aula, ela vai viajar. Então, eu não vou dizer qual a região, mas eu estou na região do Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro. Então, ela buscava essas lingeries em São Paulo, ela buscava em Belo Horizonte, que é um polo de confecção, mas ela buscava também num determinado polo do Rio de Janeiro, aqui do Rio de Janeiro. Essa moça, dessa loja localizada no Rio de Janeiro, ela descobriu que nesse polo do Rio de Janeiro, ela sabia onde ela comprava. É óbvio que o patrão dela, a dona da loja, a empresa, estava estabelecida, e todo estabelecimento tem despesas, tanto que está lá no artigo 2º, e empregador é aquele que contrata, dirige a prestação de serviço e assalaria. Esse poder de direção, contratar, dirigir, assalariar, é um ônus muito grande, cujo bônus é ele ter o poder de dirigir, fiscalizar, punir, etc e tal. Nessa esteira aí do ônus e do bônus, tem toda uma despesa por trás com os empregados, né, as despesas sociais, e tem também as despesas para ele se estabelecer, impostos, locação e outros encargos sociais, fiscais, para que haja um comércio no Brasil. E nós sabemos que no Brasil a carga ela é muito pesada para o empregador. Os empregadores, eles reclamam muito. Eu costumo dizer que realmente é uma carga pesada, mas a carga tributária pesada não é culpa do empregado. É necessário que haja, de fato, uma reforma tributária para isso. Muito bem. Bom, acontece que essa moça, no meu exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplo, e a proposta desse mini curso, ele é prático e teórico, ela sabia onde a empregadora comprava. Então, ela ia lá, comprava e vendia pela metade do preço. Vendia onde? Ela vendia fora da empresa e dentro da empresa. Claro que de uma forma muito cuidadosa, não tinha uma gerente, eram 4 vendedores e tinha a sócia que ficava ali fazendo o papel de gerente. Quando a sócia não estava, ela dizia, olha, eu tenho essa mesma mercadoria e eu tenho pelo valor mais barato. Você quer ver? Eu só não posso te mostrar agora, mas eu vou na sua casa te mostrar. Ela estava fazendo uma concorrência desleal, porque ela estava vendendo o mesmo produto por um valor inferior. Bom, esse processo foi um quiprocó.
esse processo teve um mal-estar na audiência, porque a empregadora se sentiu lesada, ela foi fazer a contabilidade, ela percebeu que tinham vários, né, que havia vários clientes que deixaram de frequentar a loja e passaram a comprar com essa moça, e essa prática ela só foi descobrir 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, não que ela havia se iniciado, 1 ano e meio depois que ela já tinha iniciado a prática e não iniciado o contrato de trabalho. Já estava na empresa há 3 anos. E ela conseguiu provar, as colegas falaram que sim e tal, mas o que realmente aconteceu? Aí vamos para os requisitos. O fato era grave? Sim, muito grave. Concorrência desleal, negociação habitual com concorrência desleal, fato tipificado na lei, a linha C do artigo 482. Grave, porque realmente trazia vários prejuízos à empregadora, e não era nem improbidade, porque aqui tem um tipo específico para isso, mas a situação era de que a empregadora viu, ela era uma excelente vendedora, viu, chamou ela para conversar, quando descobriu, quando percebeu, chamou ela para conversar, ela disse, realmente eu fiz, mas eu não vou fazer mais, porque eu passei por um período de muita necessidade, eu estava construindo minha casa, etc. A patroa perdoou. A gente fala patrão, mas tecnicamente empregador. Perdoou. Foi uma conversa, foi uma advertência verbal. Poxa, fulano, você fazer isso comigo, tarará, tenho tanta consideração por você. Ela perdoou. Mas acontece que ela perdoou, essa empregada não vendeu mais, deixou de vender, porque ela ali tinha uma boa comissão, e ela pensou entre essas vendas esporádicas e garantir o emprego dela, onde ela tinha uma boa comissão, portanto um bom salário, ela fez a escolha de deixar. Bom, acontece que a empregadora teve essa conversa com ela, fez uma advertência, pediu que ela escolhesse, e ela fez a escolha dela. Uma semana depois, a empregadora falou, bom, ela deve ter sido orientada, mas não tão bem orientada. A empregadora decide fazer o seguinte, olha, eu resolvi te dar uma advertência escrita. Vou te dar uma advertência escrita, porque a gente vai documentar isso, vai ser melhor, e deu uma advertência escrita. Óbvio que a empregada não aceitou isso com bons olhos, mas tudo bem, ela assinou a advertência escrita, porque ela estava errada mesmo, assinou. Só que a empregadora, quando deu essa advertência escrita, ela deu preparando a justa causa. Preparando como? De forma errada. Ela foi mal orientada na perspectiva de que ela deveria dar uma advertência para caracterizar de que ela sabia da história. Como nós conseguimos descaracterizar a justa causa? Porque 2 dias depois da advertência escrita, já tinha tido uma verbal, veio escrita pelo mesmo fato, ela não continuou a fazer, não houve um outro fato, não houve uma outra venda, foram daqueles fatos, ela aplica a justa causa usando a linha C, negociação habitual. De fato era grave, de fato era motivo, está específico na lei, mas ela violou bis idem. No primeiro momento ela perdoou, porque quando ela chamou para uma conversa, ela disse assim, olha, eu gosto muito de você, etc. Tal. Ela perdoou. Houve um perdão tácito. Depois ela resolveu punir, uma advertência escrita. Depois ela resolveu aplicar uma dupla punição. Então nós conseguimos afastar, não porque o fato não era grave, de fato é grave sim, é motivo para justa causa, porque esse empregador não soube utilizar da correta aplicação da justa causa em sintonia com os requisitos fundamentais, básicos e clássicos da aplicação da pena máxima, ok? Bom, e agora a condenação criminal, que a gente não tem muito o que falar, mas vamos lembrar que a condenação criminal, primeiro ponto,
Está escrito assim: condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Ainda que tenha passado em julgado, sem a sursi, né? Passado em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. O famoso sursi, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não saberia explicar com propriedade o que é, quais os conceitos de sursi. Mas a gente sabe que é uma suspensão da pena, né? Da execução da pena. Muito bem. Agora, o que eu quero destacar sobre essa condenação criminal? E eu tive um caso assim também. Quando eu não tive muito caso, mas quase todos eu já tive vários, quase todos aqui eu tenho experiências no escritório. Primeiro, claro que não é um ato criminoso, uma agressão física, uma ameaça, ou seja lá o que for, dentro da empresa. Se for uma agressão física dentro da empresa, tem uma capitulação própria, que a gente vai ver mais na frente. Não é isso. É aquele empregado que praticou um ato criminoso fora da empresa. E que, tendo praticado fora da empresa, ele não pode trabalhar. Ou ele está respondendo um processo criminal, né? E que ainda não foi preso, ou ele já foi preso, ou ele já foi preso, ou ele está respondendo e não foi preso, mas para justificar a aplicação da pena máxima, tem que haver condenação criminal, vírgula, sem sursi. Condenação criminal sem sursi. Do contrário, não pode aplicar a justa causa por esse motivo, porque não é motivo. Bom, e esse fato criminoso, agressão, homicídio, tentativa, seja o que for, sequestro, furto, roubo, latrocínio, tem que ser, obviamente, fora dos muros da empresa e não ali dentro. Porque se for ali dentro, a justa causa já tem até um capítulo próprio para isso, já tem até um item próprio que a gente vai ver. Que são agressões físicas, agressões verbais, calúnia, difamação, injúria, etc. Então, atos alheios ao contrato, ok, atos alheios ao contrato, mas que pode trazer um impacto muito negativo para a imagem da empresa, pode trazer um impacto muito negativo para ele junto com os colegas. E qual é o caso que eu gostaria de falar com vocês? Primeiro, houve aquele fato que todo mundo lembra, não foi um caso meu, mas caiu na mídia, daquele jogador do Flamengo, Bruno, né? Vocês lembram que ele teve aquela história de matar a Elisa Samúdio, e quando ainda não tinha uma sentença transitada em julgado, o Flamengo demitiu ele por justa causa, mas demitiu logo depois, 2 dias depois, ele foi. Quando saiu a notícia de que foi demitido, eu falei, caramba, é um motivo forte para não ter essa pessoa no time, né? E não tem local nenhum, pelos motivos pelos quais houve houve a acusação que ainda não estava provada para ele, né? Dele ter matado a namorada, a amante, e ter escondido o corpo, ter sumido com o corpo, toda aquela tragédia social que aconteceu e jurídica. Mas eu pensei logo quando eu vi, mas peraí, já saiu uma condenação? Já deu tempo? Porque a gente, cabeça de advogado, a gente pensa logo, peraí, se não deu tempo, ele não pode ser mandado embora por justa causa. Ah, mas podia ser mandado embora sem justa causa? Claro que podia, porque para demitir sem justa causa, eu não preciso motivar, eu não preciso dizer por que estou mandando. Só que no caso dele, como de algumas situações de contrato, a empresa tem que pagar os 40% sobre o fundo de garantia, garantir o aviso prévio ou indenizar, né, férias proporcionais, 13º proporcional, e certamente com o salário que ele tinha, eu não sei, ele parece que hoje está em outro time, o Flamengo, o clube, não queria desembolsar uns valores tão grandes. Então vamos aproveitar esta causa. Isso que inclusive acontece muitas vezes. A empresa não quer pagar, às vezes o empregado tem um salário alto, já está há 10 anos, ela não quer desembolsar, então ela tenta justificar aí através de um tipo para tentar
legitimar uma justa causa. Já tive vários casos assim, inclusive de empregado estável de dirigente sindical. Depois eu vou contar alguns. Então, mas voltando a esse caso, aí o caso do Bruno foi um caso que saiu aí na mídia. Mas eu tive um caso especificamente de um porteiro, de um prédio vizinho ao meu, que esse rapaz ele cometeu um crime passional. Ele atirou, mas não matou, num suposto amante, namorado da mulher dele. Ele fez uma tocaia, ele preparou a armadilha, ele foi pro local, preparou a armadilha, foi armado com arma de fogo e lá ele desferiu 3 tiros. Essa pessoa foi hospitalizada, sorte de ambos que ele não veio a morrer, mas ele foi preso. E ele foi preso em flagrante. Ele foi preso em flagrante. E aí não tem jeito, né? E aí o síndico do condomínio me procurou, o que eu faço? Dou uma justa causa? Bom, primeiro vamos por parte. Enquanto ele estiver preso, não tem prestação de serviço. Se não tem prestação de serviço, nesse caso também não tem salário. É o típico caso da interrupção do contrato, da suspensão do contrato. Não tem salário, não tem prestação de serviço. Ele não está ganhando do INSS, ele não está ganhando do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, então nós estamos diante de um caso típico aí da suspensão do contrato. O empregador está obrigado a pagar o salário? Não está obrigado a pagar o salário. Pode mandar ele embora? Pode, sem justa causa. Aí vai ter todos aqueles valores referentes à dispensa imotivada, que são as férias proporcionais, 10% proporcional, aviso prévio, no caso dele indenizado, levantamento do fundo de garantia, multa de 40% sobre o fundo de garantia, mas o empregador queria dar uma justa causa. E aí nós orientamos, não é motivo da justa causa, vamos esperar que ele seja efetivamente condenado sem sursi. Mas o que eu faço nesse tempo? Nesse tempo não tem salário. Ah, mas ele está manchando o nome do condomínio, porque isso foi um fato numa região que ficou, todo mundo ficou sabendo, a história, porque ter sido sobretudo um crime passional, saiu na mídia local, e eu acho que eu não posso manter essa pessoa aqui. Bom, você tem 2 caminhos, ou aguarda o trânsito em julgado, a condenação efetiva e aplica a justa causa, ou você dispensa imotivadamente. E tem uma terceira alternativa, nem dispensa e aguarda aí os acontecimentos sem pagamento de salário. Não, isso eu não quero, porque ele está manchando aí o nome do condomínio. Então a saída que o condomínio teve, nesse caso especificamente, foi a dispensa imotivada. E ele preso também, não tinha nem como sacar o fundo de garantia, nem o seguro-desemprego. Mas ele falou, mas como que eu vou fazer? Pois é, aí é um problema. Como que eu vou fazer? Eu não sei, mas vamos por etapa. Você pode ir na delegacia através do seu advogado para que ele assine o termo de rescisão. Posso fazer isso? Pode, ué. Nada impede. Só que nessa época tinha um problema. Antes do advento da Lei 13.467 de 2017, toda a dispensa imotivada ou qualquer rescisão do contrato, dispensa imotivada, pedido de demissão, que o empregado tivesse mais de 1 ano, teria a homologar no sindicato de classe ou no Ministério do Trabalho. Bom, mas a gente ainda tinha uma outra saída. O diretor do sindicato poderia ir no presídio para fazer a homologação ali. Então, ainda tinha saída. Aí, como é que ele ia receber o seguro-desemprego? Bom, aí era uma outra questão. Talvez ele tivesse que, através do advogado dele, ingressar com uma ação, dizer da impossibilidade de locomoção, de ir e vir decididamente,